O anúncio de emprego surgiu às 3 da manhã num fórum que eu acompanhava obsessivamente havia 6 meses. Nenhum nome de empresa, nenhum detalhe além do básico. Viagem solo, longa distância, de Fairbanks até coordenadas fornecidas. Carga lacrada. $50 mil na entrega. Descrição absoluta. Eu encarava a tela no quarto de motel. A luz azul desenhava sombras no meu cubículo apertado em Anchorage. $50 mil. Suficiente para contratar o advogado que talvez limpasse meu nome. Suficiente para parar de morar em lugares onde a televisão ficava presa na parede e o chuveiro nunca esquentava. Minha dispensa desonrosa, injusta, baseada em mentiras que eu não conseguia combater sem dinheiro, havia contaminado todas as chances legítimas. As transportadoras que contratavam ex-militares olhavam meu histórico e me mandavam embora. Meu dedo pairava sobre o botão de resposta. Todo instinto adquirido no treinamento logístico do exército gritava que empregos sérios não apareciam na Deep Web às 3 da madrugada. Mas o desespero tem o dom de abafar instintos. Digitei. CDL vigente. Experiência. Disponível imediatamente. A resposta chegou em segundos. Fairbanks North Star Storage. Lote 7. Amanhã, 18 horas. Venha sozinho. Procure por Lynn. 20 horas depois, eu estava num pátio de cascalho nos arredores de Fairbanks, enquanto o sol de dezembro dava sua aparição tímida no horizonte sul. A temperatura marcava 26 degrees Celsius e minha respiração se cristalizava no ar. O depósito parecia abandonado. Cerca de arame farpado com lâminas, câmeras de segurança que provavelmente não funcionavam há anos, fileiras de contêineres enferrujando no frio eterno. O lote 7 ficava no fundo, e foi lá que a encontrei. O Kenworth Bata 900 era antigo, talvez meados dos anos 90, mas cuidado com um zelo quase doentio que agradava meu coração militar. O capô longo brilhava num vermelho opaco sob as luzes de sódio, e a cabine-leito parecia alongada, modificada. Mas foram os detalhes que me fizeram hesitar. Símbolos gravados na pintura, quase invisíveis sob a sujeira da estrada. Padrões geométricos que doíam ao olhar diretamente, como ilusões óticas talhadas por alguém com tempo demais e conhecimento demais de coisas que deviam permanecer esquecidas. Você deve ser o Cade. A voz saiu de um alto-falante preso num poste ao lado do caminhão. Ninguém à vista. Sou eu, respondi, vasculhando o pátio. Lynn, sou sua despachante. Você nunca vai me ver, e isso é melhor para nós dois. A voz era assexuada, talvez alterada, com a entonação plana de quem lê um roteiro. As chaves estão na cabine. A carga já foi carregada. O mapa da rota está no porta-luvas junto com os detalhes do pagamento e as regras de conduta. Regras? Caminhei até a cabine, as botas esmagando o cascalho congelado. 10 delas coladas no painel. Leia com atenção. Siga exatamente. Não são sugestões, Cade. São a diferença entre ganhar $50 mil e virar mais um motorista que nunca mais voltou. O alto-falante estalou com estática. O ponto de coleta é em Brevig Mission, fora de Gnome. Você pega a Elliott Highway, depois ramais que não aparecem em mapas comuns. O mapa do porta-luvas é sua bíblia. Seu GPS vai mentir. Os satélites comerciais não enxergam o trajeto que você vai fazer. Isso é importante. O mapa é a verdade. Todo o resto é ficção. Entrei na cabine. O interior era impecável, mas estranho. Os bancos eram mais novos que o caminhão, revestidos de um material sintético que permanecia quente apesar do frio. O painel tinha os medidores padrão, mas o rádio CB parecia modificado, com canais extras marcados em tinta amarela desbotada. E ali, colado no topo do painel com o que parecia pergaminho antigo, estavam as regras. Li 2 vezes, o estômago se contraindo a cada linha. Lynn, falei, sabendo que ela ouvia. O que exatamente eu estou transportando? Acessórios teatrais de arquivo, frágeis, valiosos para certos colecionadores. A pausa durou o suficiente para incomodar. Não faça perguntas que não quer responder. Sua coleta é amanhã às 6 horas. São 14 horas de Fairbanks até Brevig Mission. Sugiro começar. E se eu mudar de ideia? Então outro pega o serviço e você continua vivendo em motéis baratos pagos em dinheiro. Eu sei do que você precisa desse dinheiro. Sei de Fort Richardson, do Sargento Hendricks e da discrepância de suprimentos que você não causou. Essa é sua chance de redenção. Aceite ou vá embora. Mas decida agora. O alto-falante morreu. Fiquei sentado na cabine aquecida, lendo as regras pela 3ª vez.
O gerador deve funcionar sem parar. Não pare por motivo algum entre os marcos quilométricos indicados. Nunca vire à esquerda em cruzamentos. O CB fica no canal 19, a menos que ouça choro ou declamação teatral. Não investigue ruídos vindos do reboque. Não reconheça figuras no gelo. Abasteça apenas no posto do Yerik. O mapa é a verdade. Não fale falas em voz alta. Você é o motorista, não ator. Aquela última fez minha pele arrepiar de um jeito que eu não conseguia explicar. Mais $50 mil. Girei a chave. O Kenworth acordou com um rugido mais grave e estranho que qualquer diesel que já dirigi. O gerador ligou automaticamente e o ar quente começou a soprar pelas saídas. Os símbolos gravados no capô pareciam tremeluzir na minha visão periférica, mas quando olhava direto, eram apenas arranhões na pintura velha. Tirei o mapa da rota do porta-luvas, desenhado à mão em papel grosso que parecia pergaminho. Mostrava um caminho que saía da Elliott Highway para terreno marcado apenas como acesso interno privado. As coordenadas de destino estavam escritas na mesma tinta amarela das regras: 66.6 norte, 161.3 oeste. 28 horas depois, eu estava em terras que não deveriam existir. A ida até Brevig Mission tinha sido quase normal. Apenas o longo corredor escuro pelo interior do Alasca em dezembro, quando a noite engole tudo, exceto os faróis e as estrelas são tão brilhantes que parecem acusadoras. A própria vila era quase nada. Um punhado de casas agarradas ao vento do mar de Bering. População talvez 400 almas, a maioria famílias nativas do Alasca que viviam ali há gerações. O local de coleta era uma antiga instalação de mineração de ouro da época territorial, um complexo de construções de madeira apodrecendo e equipamentos enferrujados no fim de uma estrada que o mapa marcava, mas o Google Earth não mostrava. Cheguei ao amanhecer, que em dezembro era apenas um cinzento breve no céu leste. Eles estavam esperando. 6 vultos em parcas pesadas e máscaras cerâmicas brancas rodeavam uma caixa hexagonal sobre um palete na neve. A caixa tinha talvez 2 metros de lado, feita de um material que parecia metal, mas era errado. Liso demais, frio demais, refletindo luz em ângulos que a geometria não permite. Gelo se formava em padrões espirais na superfície. Ninguém falou. Carregaram com uma grua portátil, trabalhando com precisão que sugeria treinamento militar ou ritual religioso. A operação inteira levou 12 minutos. Enquanto prendiam a caixa no reboque com correntes mais velhas que o caminhão, um dos mascarados enfiou algo na minha mão. Um bilhete escrito com letra trêmula. O rei lembra de todos os seus substitutos. Quis perguntar o que aquilo significava. As palavras morreram na garganta quando a máscara se virou para mim. Pelos buracos dos olhos não havia escuridão. Havia nada. Um vazio que fez a pergunta evaporar. Terminaram, fecharam as portas do reboque com um cadeado para o qual não me deram chave e foram embora na penumbra do quase amanhecer. Seus passos não faziam som na neve. Fiquei sozinho com meu conjunto no meio de uma mina de ouro morta sob um céu que começava a exibir o primeiro brilho fraco da aurora boreal, e cada célula do meu corpo gritava para abandonar o caminhão, pegar carona de volta à civilização. Mais $50 mil. Entrei na cabine, conferi se o gerador ainda rodava como exigia a regra número 1 e abri o mapa da rota. O caminho de volta desviava imediatamente de qualquer estrada conhecida, rumando nordeste para a Brooks Range, por algo que o mapa chamava apenas de estrada interna. Os primeiros 160 quilômetros foram quase pacíficos. A Dalton Highway, vazia no inverno, exceto por algum caminhão-tanque ocasional rumo aos campos de petróleo. Meus faróis abriam túneis na escuridão tão densa que parecia sólida. A aurora dançava no alto, cortinas verdes se retorcendo no vento magnético. Então cheguei ao marco 77. O mapa mostrava um ramal sem nome, sem asfalto, apenas marcas de pneus na neve adentrando o nada. Não pare por motivo algum entre o marco 77 e o 333. Conferi o tanque, 3/4. O gerador zumbia firme. Virei no ramal e deixei a civilização para trás. Por 6 horas dirigi por uma paisagem que ficava mais alienígena a cada quilômetro. As árvores cresciam estranhas, altas demais, finas demais. Galhos erguidos para o céu como súplica. A neve refletia a luz da aurora em cores que não deviam existir. Tons que meu cérebro se recusava a nomear. E o silêncio era absoluto. O rádio CB permanecia no canal 19 como exigido.
mas só transmitia estática que lembrava o sussurro de um universo morto. Às 2 yau, a regra número 6 se ativou. Faróis surgiram no retrovisor, mantendo exatamente minha velocidade. 55 milhas por hora em terreno onde 55 já seria suicídio. E lá estavam eles, 2 círculos perfeitos de luz branca mantendo distância exata. Observei-os, mãos apertadas no volante, sentindo o primeiro pico real de medo. A regra era clara: não os reconheça, não acenda faróis, reduza para 33 mph por exatamente 3,3 minutos. Fiz isso. Reduzi devagar, contando os segundos na cabeça, com a precisão que meus instrutores haviam me ensinado. O cenário rastejava. Os faróis mantiveram distância, diminuindo comigo, perfeitos e errados. Contei até 198 segundos, 3,3 minutos, e acelerei de volta a 55. Os faróis sumiram. Não desapareceram ao longe, simplesmente deixaram de existir entre um batimento e outro. Exalei. Percebi que prendia a respiração. As regras eram bizarras, mas funcionavam. Seguir exatamente mantinha o estranho afastado. Eu conseguiria. Era bom em seguir ordens, bom em procedimento. $50 mil. Limpar meu nome, recomeçar. A aurora se intensificou, verde sangrando para amarelos e dourados estranhos. Às 4h45 cheguei ao cruzamento. O mapa era claro, seguir em frente. A rota continuava a nordeste, marcada com tinta amarela, mas meu GPS, que eu não destruí apesar da regra 9 mandar fazer isso se conflitar com o mapa, de repente gritou, recalculando, vire à esquerda em 500 metros para a rota otimizada. Olhei, franzindo a testa. A tela mostrava uma curva à esquerda que economizaria 40 quilômetros e 2 horas. O mapa dizia reto. O GPS recalculou novamente. Condição climática severa detectada na rota atual. Trajeto alternativo recomendado. Vire à esquerda. Pelo para-brisa, vi o que ele queria dizer. À direita, norte e leste, uma parede branca se erguia. Uma nevasca descendo da Brooks Range com a inevitabilidade de uma avalanche. À esquerda, sul e oeste, o céu estava mais limpo, apenas o brilho da aurora. Em cruzamento, você pode virar à direita ou seguir em frente. Nunca vire à esquerda. Mas a nevasca vinha rápido. Eu estava a quilômetros de qualquer lugar e 40 quilômetros economizados poderiam ser a diferença entre sobreviver ou congelar num caminhão encalhado. O GPS insistia. Meu treinamento militar, minha experiência logística, meu lado pragmático, todos diziam: pegue o caminho limpo, evite o risco. A regra número 3 dizia: nunca vire à esquerda. Hesitei na interseção. O cruzamento era marcado por postes antigos de madeira, cinza pelo tempo, gravados com mais daqueles símbolos geométricos. O caminho à esquerda parecia limpo, trafegado. O caminho reto levava direto para a parede branca. Vire à esquerda agora, ordenou o GPS. Virei à esquerda. O mundo mudou. Não aos poucos, não sutilmente. No instante em que as rodas dianteiras cruzaram o limiar da interseção, a realidade estalou como elástico esticado demais. A aurora sangrou, o verde drenado e substituído por um amarelo dourado doentio que pulsava com ritmo orgânico. O tom do motor desceu, mergulhando num registro mais grave que ressoava no meu peito como um segundo coração. A temperatura na cabine subiu 10 graus, depois caiu 20. Depois se estabilizou em algo que parecia errado contra a pele. E o som do reboque, que eu vinha ignorando por causa da regra 5, intensificou-se. Um baque ritmado, orgânico e úmido, como algo enorme respirando. Olhei o painel. O pergaminho com as 10 regras fumegava. Filetes finos subiam da tinta da regra número 3. Nunca vire à esquerda. Enquanto eu olhava, as letras viraram cinza e foram sopradas por um vento que não devia existir dentro da cabine. Em segundos, a regra 3 era um espaço em branco. O rádio CB crepitou. Ato 1, cena 1. A voz era teatral, projetada para uma plateia que eu não via. Entra o motorista, desviado de seu caminho. O palco está montado. A plateia se reúne. O rei aguarda seu intérprete. Estática. Depois, num sussurro que parecia a voz do meu pai morto havia 3 anos. Você sempre foi péssimo em seguir instruções, filho. Agora vai aprender por que as regras existem. Encarei a regra destruída no painel. O céu manchado de amarelo à frente. A estrada que agora parecia menos neve compactada e mais piso de palco pintado de branco. 9 regras restavam.
E ao longe, cortando a névoa amarela, vi faróis se aproximando, não de trás, desta vez de frente, vindo direto na minha direção, firmes e inevitáveis. O espetáculo havia começado, e eu acabara de perder minha primeira deixa.